Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô trazendo para vocês esse modelinho de bolo, tá bom? Não somente o modelo do bolo, mas como do começo ao fim, a massa, recheio, tudo. Aqui eu vou estar fazendo a minha massa de bolo, tá? Os ingredientes que eu vou estar colocando aqui são ingredientes para uma massa de 16 centímetros, tá bom? Aí eu tô acrescentando 3 ovos inteiros, uma xícara de açúcar e vou bater, colocar para bater, tá bom? Essa minha batedeira é uma batedeira manual, aquelas bem simples. Dá para fazer tranquilo, só que demora um pouco mais, tá? Aqui eu fiquei batendo em torno de 15 a 20 minutos. Eu resolvi tirar a minha batedeira, né, a parte de cima do suporte e fui para a mão mesmo para facilitar um pouco mais essa mistura e ficou dessa forma, tá bom? Agora aqui eu vou acrescentar o trigo. Eu gosto muito de peneirar o meu trigo. Eu acho que o bolo ele fica mais fofinho, né? Então aí eu tenho 2 xícaras de trigo e eu vou peneirando aos poucos e fazendo a misturinha, né, delicadamente. Aí tá um pouquinho rápido, mas é muito delicado, tá? Devagar, mexendo bem. Eu faço toda essa misturinha de todo o trigo, de toda a água no meu bolo. E eu acrescento também, né, 1 xícara de água, mas fica a critério de vocês. Se vocês de repente quiserem estar usando leite, é a critério de vocês. Aqui eu tô mostrando exatamente como eu faço a minha massa, tá bom? Fica uma massa bem saborosa, uma massa muito boa de trabalhar. E aqui os meus clientes, eles gostam desse tipo de massa. Sem contar que é uma massa econômica, né? Isso é primordial, assim, para quem trabalha na confeitaria e tá vendo os custos, que infelizmente tá tudo muito caro. Aqui eu tô colocando uma colher de fermento, eu uso a tampa mesmo, que ela equivale a 1 colher, tá? Faço essa misturinha, né, para envolver todo o meu fermento em toda a minha massa. Aqui a minha forminha, ela tem 8 de altura por 16 centímetros, né? E eu gosto muito de estar fazendo assim, de dividir a minha massa. Por mais que seja uma massa pequena, eu gosto de dividir, porque aí ela assa por inteiro, direitinho, e assa rapidinho também. Tá? Aqui em 30 minutos essa massa já vai estar prontinha, tá? Botar ela para assar e agora eu vou fazer o meu recheio. Pro recheio eu vou usar 2 caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado. Eu gosto de colocar trigo, gente. Eu gosto de colocar trigo, 1 colherzinha de trigo, tá bom? Sem fermento também. E 2 colheres de chocolate, 50%. Eu tô usando dessa marca aqui, mas fica a critério, tá? Você usa a marca que você quiser. E eu gosto de colocar o trigo no meu recheio porque ele faz com que o meu recheio ele pegue uma consistência assim um pouco mais rápida e ele também não fica tipo pingando na pessoa, né? No caso, em mim aqui. Ele faz aquelas borbulhas, mas ele não me queima, né? Então eu gosto muito por causa disso. E não fica com gosto de trigo, tá bom? Não tem gosto nenhum de trigo. Fica um recheio muito gostoso, muito saboroso. Não fica um recheio enjoativo. E fica muito, muito bom para trabalhar também, tá? Eu gosto bastante. Então aí eu já tô colocando todos os meus ingredientes na minha panelinha, tá? O ideal é que fosse uma panela de fundo grosso, aquele processo todo, mas eu não tenho ainda, né? Eu pretendo comprar muitas coisinhas ainda. Eu tô começando agora nesse ramo também. Então a gente vai fazendo com que realmente a gente tenha em casa, tá? É só ter um pouco mais de cuidado, não sair de perto da panela para não ter risco de queimar nada. E é isso, a gente vai e vai levando, né? Aí eu vou acrescentando as minhas 2 colheres de chocolate. E antes de ligar o meu fogo, eu faço essa mistura, tá? Eu mexo bem para envolver bem, para evitar, né, que fique aqueles gruminhos de chocolate ou até mesmo do trigo que foi colocado aqui, tá bom? Aí depois eu vou estar ligando agora o meu fogo e vou ligar, né, o fogo tudinho. E agora eu vou ficar mexendo esse recheio sem parar, tá? Eu mexo no meio e passo a minha colher pelos lados. Mexo no meio e passo a colher pelos lados. Sempre fazendo esse mesmo movimento, até mesmo depois que ele já tiver na consistência legal, mais grossinha. Eu faço isso para evitar, né, que ele grude no fundo e grude nas minhas laterais, assim, muito, para que eu possa perder
muita quantidade de recheio, que às vezes fica realmente na panela. Então, eu vou fazendo esse processo, que aí eu já não perco quase nada, tá? E aí, eu tô levantando o meu recheio pra cima, né? Porque essa é uma forma também de você saber o ponto do seu recheio. Então, conforme você leva um pouco de recheio na colher e joga de volta na panela, quando esse recheio ele se mistura muito rapidinho, é sinal que o teu recheio ainda não tá no ponto de recheio para bolo, tá? Agora, quando você joga, né, um pouco do recheio no próprio recheio, e ele já demora a se misturar, é que ele já tá no ponto certo. E quando esse recheio também ele desgruda do fundo da panela, tá bom? É tipo um ponto de brigadeiro, mas um ponto a menos, não é aquele ponto de enrolar. É um ponto firme, mas ainda não é o de enrolar. Olha, agora tá na consistência certinha. Eu tô jogando, ele não tá se misturando com tanta facilidade assim. E eu percebo que o meu recheio ele tá desgrudando do fundo da panela, tá bom? Então, aí quando eu vejo que ele já tá no ponto certinho, eu mexo mais um pouco, aí apago o fogo e continuo mexendo. Eu mexo bem nessa parte, que é para não ficar grudado aquele monte de recheio no fundo, tá bom? Agora o meu bolo já tava assadinho, né? Prontinho, tava friozinho e agora eu vou tirar ele da forma. Vocês vão ver como ele não esfarela com facilidade, gente. Essa massa de bolo, ele não é de esfarelar. É bem pouquinho mesmo. E aí tá bem assadinho, tá bom? Vou tirar o outro também. Gente, se vocês estiverem escutando algum barulhinho de fundo aí, cachorro ou criança, alguma coisa nesse sentido, ignorem, por favor, tá bom? Porque eu. Abaixa começar a gravar, que aí é cachorro, é criança, é tudo começa, né? Mas aí a gente tem que prosseguir mesmo, tá bom? Então aí já retirei, né? Todo o bolo da forma e vou fazer agora o corte ao meio. Eu sempre uso assim, 4 camadas de bolo para 3 de recheio, tá bom? Isso aqui já é padrão aqui comigo, né? Nas encomendas que as pessoas fazem comigo. Aí eu passei primeiro a minha faquinha de serra e agora eu tô passando a minha faca de pão. Eu não passei direto a minha faca de pão porque ela já é antiguinha, velhinha, né? Então ela já não corta, né, com tanta facilidade. Então eu preciso fazer esse primeiro corte com a minha faquinha de serra, né, normal, e depois eu venho com a minha faca de pão mesmo, tá bom? Aí, se você já tiver uma faca legal, já faz esse primeiro corte e depois passa a faca por inteiro que fica tranquilo, tá bom? Aí eu vou mostrar mais de perto pra vocês como ficou essa massa. Ficou muito bonita, ficou bem macia, bem fofinha, tá? Agora eu vou tá colocando na minha forma aí o plastiquinho, tá? Para mim poder começar a fazer a montagem do bolo, recheio e calda, tá? Aqui eu coloco meu plastiquinho certinho. Eu gosto de estar colocando essa parte aqui é o topper, eu não gosto. Eu gosto de colocar essa parte, que é a parte do fundo mesmo da massa, porque quando a gente vira, né, é a parte que vai ficar para cima, facilita na hora de decorar. Aqui a minha calda é leite condensado e água filtrada. Eu só fiz meia garrafinha mesmo, porque só é esse bolinho que eu tenho para hoje, então é o suficiente para mim poder molhar o bolo, tá? Eu molho bem o meu bolo, mas nada com exagero, nada em excesso, para não ter risco desse bolo, né, acabar aí soltando água, tudo. Então, tem que saber realmente a dosar a calda. Aqui é o meu recheio, ele já tá assim bem firminho, ele ainda tá morno, aqui ele não tá frio. Quando ele for pra geladeira, ele ainda vai pegar uma consistência mais e ele fica muito gostoso, gente, fica muito gostoso, muito saboroso. Se você de repente também quiser colocar nesse recheio quando ele ainda estiver na panela, depois de pronto, se você quiser tá colocando aí uma barrinha de chocolate, nossa, vai ficar melhor ainda, mais gostoso ainda, tá? Aí, no caso, você pode estar colocando o chocolate, a barra de chocolate, né, meio amarga ou ao leite, aí fica a seu critério também, tá? Mas se de repente você não tiver ou não quiser colocar somente assim, da forma que eu tô fazendo, ele fica muito gostoso, muito saboroso mesmo, gente. Pode acreditar e confiar. Aqui eu tô colocando a minha segunda camada de massa e sempre puxando o saquinho para que ele não fique entre uma camada e outra, né? E na hora que eu vá tirar esse bolo da forma, ele não me dê nenhum tipo de problema. Molho bem o meu bolo, tá bom?
E a proporção de recheio que eu coloco é sempre assim, 2 colheres de recheio. Coloco 2 colheres de recheio, que aí eu vou saber, né, que realmente ficou todas com a mesma quantidade de recheio. Tenho uma noção de quanto recheio pega em cada bolo que eu faço, tudo, porque eu tenho esse tipo de proporção, tá? Se fosse um bolo maior, eu colocaria 3 ou 4 colheres e assim eu vou fazendo, né? Porque eu não tenho uma medida certinha de quantidade por camada. Então, eu vou fazendo dessa forma, que aí fica o corte bonito de um bolo quando ele já tá, quando o cliente corta, né? E não fica aquela camada com muito recheio e outra camada com pouco recheio. Já fica uma coisa assim com mais proporção, tá bom? Pelo menos é assim que eu faço. E por enquanto tá tudo tranquilo, né? Por enquanto tá dando certo. Se de repente mais lá na frente tiver um outro método que eu julgue que seja melhor do que esse, eu mudo com certeza, porque assim, na confeitaria a gente não pode se apegar a tudo, né? A gente sempre tem que estar em constante mudança se for para o melhor. Então eu vou fazendo dessa forma, porque é a forma que no momento eu acho que está sendo bem legal para distribuir o meu recheio, tá bom? Aí eu faço todo, né, o processo de distribuir. Eu não gosto de colocar essa parte, eu sempre coloco essa parte mesmo do corte para cima, porque quando a gente coloca numa bandeja, coloca na travessa que vai o bolo pro cliente, não fica nada grudado na travessa, né? Então, essa parte aí solta com bastante facilidade. Sobrou ainda um pouco de leite condensado. No caso da calda, sobrou um pouquinho, mas não tem problema, tá? E agora é só levar pra geladeira, né? Eu deixo meu bolo sempre de um dia pro outro, pra ele ficar bem bacana. Aqui eu tô mostrando pra vocês um pouquinho, né, da baguncinha. No caso, é só para vocês verem a quantidade de farelo que fica, é mínima possível. Aqui eu tenho 2 xícaras de chantilly, bem gelado. Eu uso esse chantilly aqui da Amélia, eu gosto bastante de trabalhar com ele. E agora eu vou fazer a finalização desse bolo, tá? Eu vou bater esse meu chantilly até que fique um buraco, né? Fique bem firme, que forma aquele buraco no meio. E infelizmente não filmou certinho para vocês. Daqui a pouquinho já vai aparecer o meu chantilly aí tingido na cor certinha que eu vou estar usando, porque infelizmente não deu para finalizar, né? Eu pensei que estava filmando e não estava. E aí já tá o meu chantilly. Eu usei o vermelho, somente vermelho mesmo, tá bom? Coloquei só um pouquinho no meu chantilly. Eu dividi esse chantilly em 2 partes, porque uma parte era nesse rosa clarinho e outra parte vai ser no vermelho bem vivo mesmo, bem forte. Então, aí eu coloquei só uma pontinha de vermelho e fui dosando até ficar nessa cor, tá? E tem que ir colocando bem devagar mesmo, para poder ficar na cor certinha. Se você já for colocando muito, vai passar, né, da cor, no caso que você quer. Então, é legal que você coloque devagar. Eu usei esse pedaço de acetato que eu tinha aqui em casa, por conta que o bolo ficou muito alto, né, da forma. Aí, para não fazer com que esse bolo fique tortinho, nada disso, eu resolvi colocar o acetato depois. Tô colocando nesse prato de vidro, porque é para uma cliente aqui perto, então depois ela vai me devolver. Se fosse para uma cliente distante, provável que eu usasse aqueles pratinhos, né, descartáveis que a gente compra aí, onde vende coisas para confeitaria, tá bom? E olha como ficou bem dividido esse recheio, gente, fica muito divididinho, não fica nada assim desproporcional, né? E agora eu vou colocar o meu chantilly no meu bolo. Eu não faço pré-camada porque ele não tem necessidade mesmo. É um bolo que ele não esfarela com facilidade, tá bom? E eu vou só agora colocando o chantilly, tentando colocar esse chantilly bem unidinho para não ficar com bolha de ar. Eu faço esse processo em pé e não percebi que ficou assim com bastante falhas, né? Mas o interessante é a gente colocar ele bem unidinho, essas fileiras de chantilly, que evita bolhas de ar, que isso mais lá na frente acaba dificultando um pouco o nosso trabalho, tá? Aqui no meu caso não tive problema, graças a Deus, mas já aconteceu. Então é interessante deixar ele bem unidinho, o chantilly, né? Já nesse processo. Aqui eu sempre gosto de alisar a parte de cima do bolo, porque a gente alisa a parte de cima, as esquinas elas descem, tá? E quando a gente vem com a espátula, na lateral as esquinas elas vão subindo, tá?
vai ficar mais fácil para vocês entender agora que eu vou vir com a espátula, né, para poder alisar um pouco esse bolo. E eu tô mostrando para vocês como é que eu vou fazer. É dessa forma. Só que para mim trabalhar é mais fácil desse lado aí que eu tô, né? Então, eu vou girando, girando a minha bailarina direitinho, até eu ver que ficou bem lisinho. E olha lá as esquinas que já subiram um pouquinho, né? Então, depois que eu for para tirar as esquinas, isso facilita muito começar alisando em cima e depois vir para as laterais, tá bom? Eu não tô muito me preocupando com a parte de baixo do bolo, porque essa parte de baixo ela vai vir um acabamento. Então, por isso que a minha espátula tá mais em cima e a parte de baixo ela não tá tão acabadinha, tá? Aí eu vou com a minha textura, né? Que a cliente quis, que tá no modelo inspiração do bolo que a cliente me enviou, e eu vou fazendo esse processo até eu ver que ficou bem certinho, bem bonito, bem limpo, bem legal. E agora eu vou limpar a quina do meu bolo certinho. Eu tiro o excesso, coloco na minha vasilha de chantilly, né? E limpo a minha espátula nesse guardanapo de papel que eu tenho na mão. É sempre bom você ter alguma coisa para limpar a sua espátula, que conforme você tira o excesso, coloca na vasilha de chantilly, você limpa e não vai voltar pro teu bolo, né? Nenhum restinho de chantilly vai deixar o teu trabalho bem legal também. Eu vou fazer o meu aspiral. Você pode estar fazendo esse aspiral com a colher ou com a espátula ou com algum pincel que seja somente para o trabalho. Também fica bem bonito. A segunda parte que eu tinha separado do chantilly, eu tingi de vermelho e deixei ele descansar, tá? Coloquei bastante vermelho e deixei ele descansar para ficar nesse tom de vermelho bem vivo. E agora eu vou fazer o meu processo do cachepô, tá bom? Vou colocar todo esse chantilly aí ao redor do meu bolo direitinho, ó, sem deixar espaços, né? Como eu falei agora há pouco para vocês, para não ter bolha de ar. E vou fazendo todo esse processo. Agora eu vou vir com a minha espátula, tá bom? Alisando e esse chantilly vermelho, ele sobe um pouco mais, tá? Então, eu vou fazendo esse processo de alisamento, tomando muito cuidado para não danificar já o trabalho, né? Que já tá na parte de cima, que é o rosa. E vou alisando meu bolo, tá bom? Deixo ele bem lisinho, bem certinho. E tento deixar a parte assim, que finalizo, né, com a espátula sempre na mesma direção da espátula do rosa. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Eu vou colocar agora também um pouco de glitter comestível. Coloquei na minha bombinha, eu viro ela de cabeça para baixo, que facilita com que saia, né, esse glitter. E vou borrifando em todo o meu bolo, tá bom? Vou fazendo esse processo de girar e borrifar em todo o bolo, na parte de cima, nas laterais, em tudo. E sempre deixando o prato limpo, prato muito limpinho, trabalho sempre limpo. O cliente, ele vê o teu capricho, né? Deixando tudo bem certinho. Aí eu fiz uma misturinha de pó de decoração dourado com álcool de cereal. Esse pincel eu uso somente para mim trabalhar na confeitaria e vou dando batidinhas para poder ficar esse tom de dourado, tá bom? Vou estar colocando também nesse bolo, gente, o chocobol, né? Que a gente compra o chocobol e também faz o processo de colocar o pó de decoração e ele fica assim nesse tom de douradinho. E eu vou colocar na lateral também do bolo, porque também estava, né? No bolo inspiração que a cliente me enviou. E basicamente esse bolo já está pronto, né? Se fosse para ficar somente assim, já estaria muito bonito. Mas tem as flores. Então eu vou colocar as flores agora. E no final vocês vão ver que eu troquei completamente esse modelinho de flores, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui abaixo. Tá deixando aquele like aí pra dar aquela força, tá bom? E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!